Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um tema que foge um pouquinho do nosso dia a dia, vacina, mas não tem nada a ver com a vacina da Covid. Vem comigo que eu quero testar seus conhecimentos. Você sabe de quando data a primeira vacina que se tem registro? Eu também não sabia. Até os meus estudos médicos, quando eu fui ficar sabendo que no final do século XVIII, na Inglaterra, um médico chamado Edward Jenner desenvolveu a vacina contra a varíola. O que aconteceu? Existia uma senhora nessa região onde ele morava que estava contaminada e que tinha uma série de pústulas, de lesões de pele com secreção purulenta. Ele inoculou esse pus e injetou em uma criança de 8 anos. O que ele percebeu foi que nos primeiros dias houve uma manifestação de sintomas bem mais leves do que na senhora, naquela criança, e que logo depois de 7 a 10 dias a doença estava completamente resolvida e essa criança nunca mais desenvolveu a varíola. Estava criada, portanto, no final do século XVIII, na Inglaterra, a primeira vacina que se tem notícia. O que seria, portanto, a vacina? O que a vacina, que está tão em moda, traz como conceito? A vacina nada mais é do que uma forma de imunização ativa. Isso é, a gente acaba inoculando num indivíduo substâncias, vírus, sejam eles vivos, atenuados ou mortos, e permitimos que o nosso organismo reconheça essas partículas como corpos estranhos e desenvolva uma memória contra essas partículas. Como essas partículas, como eu disse, são vírus atenuados ou mortos, a gente tem aí um risco muito pequeno de desenvolver a doença, conferindo ao nosso organismo a possibilidade de proteger-se, de preparar-se para novos contatos, novos contágios com essas estruturas virais, enfim. A partir desse momento em que essa vacina é descoberta, lá na Inglaterra, uma série de estudos fazem parte do desenvolvimento de uma série de vacinas. Difteria, coqueluche, tétano, hepatite B, gripe, a Covid agora, enfim, uma série de vacinas muito grandes. Mas gostaria de trazer uma curiosidade também, uma curiosidade histórica que coloca o Brasil nesse cenário da vacina mundial. Um cara, um médico, um doutor, um rapaz, enfim, como você queira chamar, extremamente conceituado, educado, instruído e brilhante, chamado Oswaldo Cruz, um sanitarista. Em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, estava assustado com os altos índices de doenças infecto-contagiosas, atribuídas em especial pela falta de saneamento básico. Dentro dos seus estudos, ele percebeu que fundamental era uma melhora de saneamento básico, uma melhora de higiene da população, mas que a vacinação compulsória de toda a população poderia reduzir uma série de infecções naqueles indivíduos que até então estavam não imunizados, não tinham tido a infecção e também não possuíam anticorpos contra essas doenças. Pois bem, depois de muita análise, inclusive política naquele momento, criou-se a obrigatoriedade de que toda a população fosse vacinada. O objetivo, claro, era reduzir o contágio e a morte populacional. Pois bem, só que naquele momento, a população já tão sofrida pelas condições precárias da cidade, ficou também muito ressabiada. O que é vacina? Eu tomar vacina de forma obrigatória? De forma alguma. Houve um desacerto
entre essas recomendações políticas capitaneadas pelo Oswaldo Cruz e dos movimentos populares que se opunham a essa vacinação obrigatória. Em novembro de 1904, existe um grande movimento popular que culmina com uma rebelião. É a chamada Revolta da Vacina. Essa data está em todos os livros de história e se você não conhece, não se furte de ler porque é fascinante. A gente vê dessa forma que o Brasil tem um papel fundamental na história do controle das doenças infecto-contagiosas. Somos sim um dos países mais exemplares no que tange à vacinação populacional de cobertura de um país quase continental. Nós dependemos dessas vacinas e essas vacinas são, sem dúvida alguma, um dos principais pilares que nos permitiram aumentar a expectativa de vida. Se hoje atingimos quase 80 anos de expectativa de vida, não tenha dúvida que isso passa, claro, pelo conhecimento de uma alimentação melhor, pela importância da prática da atividade física, pela redução do número de mortes cardiovasculares, pelos tratamentos cada vez mais espetaculares do câncer. Mas não deixemos por menor importância. A vacinação mudou a história da vida da humanidade. Achou interessante? Espero que sim. Eu conto com vocês todas as semanas, todos os dias, a gente trazendo conteúdos relevantes de conhecimento técnico para fazer com que você tenha uma vida mais segura, mais longa e mais saudável. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.